Para que você possa compreender plenamente o conceito de melhoria, eu preparei um estudo de caso que consiste na seguinte situação. Então imagine que você foi chamado para analisar o resultado de um Kaizen implementado por uma equipe de melhoria. O objetivo era reduzir o tempo de ciclo de um processo em no mínimo 50%. A equipe definiu em seu planejamento que a ação de melhoria seria implementada entre as semanas 7 e 8. O gráfico demonstra o resultado do tempo de ciclo do processo, medido na semana 4, igual a 8 horas, e na semana 11, igual a 3 horas. Com base nas informações fornecidas, podemos concluir que o processo melhorou? O tempo de ciclo foi reduzido? Intuitivamente, nós afirmaríamos que sim, né? A mudança foi uma melhoria. Porém, nós analisaremos agora 6 diferentes situações, 6 casos diferentes, nos quais nós temos os dados coletados em números. Todos os casos, eles poderiam representar o resultado. Todos eles contêm ciclos na semana 4, igual a 8 horas, e também na semana 11, todos iguais a 3 horas. Olhando para os dados, você consegue responder se todas as situações, todos esses casos foram uma melhoria? Para responder isso, o ideal é que a gente plote os dados, né, gerando gráficos de tendência para cada uma das situações. Então, nós vamos fazer isso agora. Então, vamos lá. Observe que eu já tenho todos os gráficos aqui já elaborados, né, que serão os gráficos que você vai fazer a sua análise. Porém, antes de eu disponibilizá-lo para a sua análise, eu resolvi separar um trecho aqui dessa aula para fazer um gráfico, elaborar um gráfico junto com você, para que você tenha domínio na hora da elaboração de gráfico dentro da sua organização. Então, eu vou fazer junto aqui um gráfico similar a esses que eu já fiz. Então, eu vou pegar aqui o número de semanas, né, 14 semanas do meu exemplo, e eu vou pegar a situação 1 aqui para fazer esse gráfico similar junto com você. Eu vou vir aqui em inserir, né, observe que o Excel ele já mostra alguns gráficos sugeridos, né, ou você pode vir, né, diretamente aqui no gráfico de linha, né, então vamos fazer isso aqui, vamos pegar por aqui, esse que tem as bolinhas maiores. Observe que ele tem uma linha de tendência aqui, que na verdade é referente aos números de semana, isso não nos interessa, então eu vou deletar, tá? Ok, então eu vou trazer aqui para baixo. Muito bem, vou ampliar um pouquinho e vamos trabalhar em cima desse gráfico. Bem, então, para eu mudar aqui esse fundo, né, do gráfico, né, então do centro do gráfico aqui, eu vou dar 2 cliques aqui, o botão direito, eu vou alterar aqui para um preenchimento com padrão, né? Então, vou escolher aqui essas pintinhas mais suaves, eu vou mudar a cor aqui, essas bolinhas, para um azul, né, para ficar mais parecido com o que eu já fiz. Muito bem, aí eu poderia também alterar aqui o fundo, né? O plano de fundo, do preenchimento, então eu poderia dar um tom azulado, né, etc. Mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar no branco, como eu já havia feito. Eu posso incluir aqui rótulo de dados. Então, adicionar rótulo de dados. Muito bem, esses rótulos de dados, deixa eu editar, formatar o rótulo de dados, eu posso colocá-los acima do gráfico, das linhas, ou abaixo, onde ficar melhor, à direita, à esquerda, etc. Eu vou deixar acima aqui, muito bem, eu nem tinha colocado isso nesses que eu já tinha elaborado, mas é importante que você saiba também que eu acho interessante adicionar também os rótulos de dados. Então, aqui está basicamente o nosso
o nosso gráfico, bem parecido com o que já tinha feito. Observe que aqui eu adicionei, né, para dar um charme um pouquinho mais bonito aqui, eu adicionei um quadro, né, então vim aqui inserir, ilustrações, formas, escolhi o quadro e selecionei a área do quadro. Perceba que eu posso também reduzir a espessura desse quadro. E aí eu venho e reposiciono esse quadro de uma maneira que ele fique mais adequado ao meu gráfico, né? Então você pode mudar a cor do quadro. Então você vem aqui em preenchimento, você pode alterar aqui para esse verdinho mais claro, por exemplo. Então eu consigo mudar aqui as linhas do gráfico. Vamos formatar aqui as linhas do gráfico para uma cor diferente do que estão as bolinhas de marcação. Eu posso alterar a largura dessa linha, observe. Então aqui eu venho aqui e mudo a largura da linha também, né? Então vamos deixar mais fininha aqui, exatamente como está os gráficos já elaborados anteriormente. Então aqui está o nosso gráfico e você já consegue gerar os seus gráficos aí através dos seus dados. Então, se você fosse fazer aqui a situação 2, por exemplo, selecionaria aqui as semanas, seguro Ctrl apertado, se o seu computador for base Windows, no caso o meu é Mac, eu seguro o Command e seleciono e venho novamente aqui em inserir gráficos, né? Vamos aqui para os gráficos recomendados. Ele deu erro aqui porque eu não selecionei tudo de uma vez. Então vamos lá de novo, seleciona tudo de uma vez e tudo de uma vez, ok? Agora sim, vamos ver, olha lá, agora deu certo. Então a gente escolhe aqui, né? Eu acho mais legal para analisar esse tipo de situação, gráfico de linha, e aqui está mais um gráfico de linha e é só maquiá-lo, né? Para se tornar ainda mais bonito, embora você já tenha aqui algumas opções, né, já pré-prontas que o Excel te dá, né? Então, tem algumas opções, inclusive, bacanas aqui também, tá bom? Então, agora que você já sabe elaborar seus gráficos, vamos para o mais importante, que seria as análises dos gráficos. Por fim, então faça uma análise das 6 situações de mudanças. Quais delas realmente são uma melhoria? Pause o vídeo para que você possa analisar essas 6 situações gráficas e dê a sua resposta para a atividade. Na próxima aula, eu passarei a solução desta atividade prática para você. Ok? Então, muito obrigado por assistir mais essa aula e eu vejo você na próxima aula. Até já!